E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje, dia 10 de junho de 2020. Nós estamos aqui para falar sobre insalubridade e periculosidade, né? São dois adicionais que são muito cobrados em concurso, certo? E é muito importante que você entenda essa questão da insalubridade e da periculosidade. Muita gente faz confusão entre eles, né? Mas o que a gente tem que levar em consideração é que a insalubridade ela é para quem tem trabalho insalubre, que a gente vai saber o que é daqui a pouco, e ele é calculado em razão de 10%, 20%, 40%, certo? Então, ou seja, ele vai aumentar seu salário em 10% se o risco de insalubridade for mínimo. Se for um risco médio, 20% do seu salário. Se for um risco máximo, 40% do salário, ele aumenta. Já o adicional de periculosidade, ele é devido ao empregado nas atividades que são consideradas perigosas pelo Ministério do Trabalho, né? Ou seja, aquele trabalho que implica risco ao trabalhador, né? Que seja perigoso ao trabalhador. Esse adicional, ele é de 30%, tá certo? 30% para quem faz trabalho perigoso, tá certo? Falando exclusivamente sobre insalubridade, a gente vai falar agora, a gente vai dividir aqui essa aula em duas partes. Só sobre insalubridade a gente pode perceber o seguinte, que primeiro o que é insalubridade? É a questão de condição de trabalho, né? Um trabalho que por sua natureza mesmo, ou por sua condição, ele expõe o empregado a algum agente nocivo à saúde, né, acima dos limites de tolerância. E esse problema, ele não pode ser sanado através dos EPIs. E aí, portanto, eles se veem obrigados a dar um adicional no salário para compensar possíveis doenças que possam vir a causar no trabalhador. Né? Para configurar a existência desse direito ao adicional de insalubridade, não pode ser só a perícia constatar que o ambiente é agressivo à saúde, mas também ele tem que estar enquadrado nas operações insalubres do Ministério do Trabalho, certo? Por exemplo, o cara lá do correio, né? O cara do correio que passa o dia todo no sol, é um trabalho insalubre, e aí eu não sei dizer aqui a vocês se é mínimo, médio ou é máximo, mas a gente sabe que ele tem um adicional de insalubridade no seu salário, né? É um adicional aí por conta do sol, que é muito quente, né? Ele passa o dia todinho lá no sol, por mais que eles deem protetor solar, né? Mas aí o adicional de insalubridade ele continua sendo pago. A gente tem que salientar mesmo que se a gente fornecer, por exemplo, um EPI, ele não exclui o pagamento de insalubridade, devendo então tomar todas as medidas que conduzam à diminuição ou até à eliminação da nocividade, né? Ok? Dentre as quais as relativas ao uso efetivo dos equipamentos de proteção individual, que é muito importante. Então, insalubridade está lá na NR15, norma do Ministério de Trabalho e Emprego, que regulamenta a insalubridade. A NR15, ela é considerada atividade ou operação insalubre aquela atividade que se desenvolve acima do limite de tolerância. Por exemplo, limite de tolerância para ruídos contínuos. Aquele trabalho que fica sempre com aquele ruído no seu ouvido, ele é um trabalho insalubre. Ou então aquele que tem um impacto, né, algumas batidas, também é insalubre. Exposição a calor é insalubre. Exposição a radiações é insalubre. Agentes químicos, né, ele também é insalubre. Poeiras minerais também é insalubre. Então, se a gente for analisar, temos vários trabalhos aqui que podem ser caracterizados como insalubres, né? As atividades envolvendo também trabalho sob condição hiperbáricas,
hiperbárica, que é com a pressão muito alta, né? Agentes químicos, cujas atividades são consideradas insalubres em decorrência da inspeção, e agentes biológicos, né? Tudo isso aí é atividade considerada insalubre, tá certo? E também tem outras atividades que podem ser comprovadas através de um laudo do Ministério do Trabalho, que é aqueles que trabalham com vibrações, com muito frio, uma câmara frigorífica, por exemplo, né? A umidade baixa e também a radiação não ionizante, tá certo? Tudo isso aí está lá na NR15, que trata da insalubridade. Então, só para a gente entender, ele tem que estar acima da tolerância. Ou seja, mas o que é tolerância, né? Limite de tolerância é a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente que não causará dano à saúde do trabalhador durante sua vida laboral. Por exemplo, eu posso escutar muito bem o barulhozinho até uns certos decibéis aí, e ele não vai me prejudicar, mas já passou dessa tolerância, ele vai começar a me prejudicar, mesmo que a longo prazo, mesmo que eu não perceba que esteja sofrendo agora essa perca, mas provavelmente lá na frente eu vou estar um pouco mais com falta de audição, né? Por exemplo, no exercício de trabalho de condições insalubres, assegura um adicional ao seu trabalho, né? Então, o que muda aí? Ele aumenta o salário do servidor, do trabalhador, do empregado. Se for um grau mínimo, 10%. Se for um grau médio, 20%. Se for um grau máximo, 40%. Então, o que isso quer dizer? Que pela insalubridade, tem a insalubridade pouca, média ou muita. Grau mínimo, médio ou máximo. E aí o Ministério do Trabalho é quem vai dizer qual é a sua categoria. Por exemplo, a categoria de dentista, ela está lá trabalhando com insalubridade de 10%, ou seja, é o risco, é o grau mínimo, né? Pelo menos aí é o que entende algumas prefeituras. Outras já entendem que tem um grau máximo, então paga 40% a mais. Então aí vai de acordo com o critério, tá certo? No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, a gente considera sempre o mais alto para acrescentar o salário. Por exemplo, tem insalubridade por uma coisa, mas é bem pouquinho. Então teria 10% de salário a mais. Mas tem outra insalubridade ali com barulho que é muito alto. Então 40%. Então vai ser 50% de aumento? Não. Vai ser sempre o maior. Vai ser sempre o maior adicional, tá certo? 40%. Só para a gente entender na matemática aqui, se eu ganhar R$100, eu vou passar a ganhar 110 se for um grau mínimo. Se for um grau médio, eu vou ganhar 120. E se for um grau máximo, eu vou ganhar 140. Aí é só a gente multiplicar aí. Vamos multiplicando aí. Por exemplo, se for R$1.000 de salário, eu vou ganhar 1.100, 1.200, 1.400. Né? Ele vai aumentando o seu salário. Isso é bom. Se eu ganhar 10.000, vai ser... só você vai fazendo sua multiplicação aí que vai dando certo, tá bom? No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, é apenas considerado o grau mais elevado para efeito de acréscimo salarial. A eliminação ou neutralização da insalubridade determina a cessação de pagamento. Então, se eu conseguir eliminar aquele ponto de insalubridade ali, eu vou conseguir também diminuir o salário do meu funcionário. Claro que quem procura muito diminuir isso são os donos das empresas, porque aí vão evitar de pagar adicional ao salário do pessoal, né? Tá certo? A eliminação ou neutralização da insalubridade, ela deve acontecer com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro do limite de tolerância e também com a utilização de EPIs, é claro. Agora sempre tem que vir lá o laudo técnico da autoridade regional. No nosso caso, o CREA, né? O CREA
é quem toma de conta aí dos técnicos de mecânica. Lembrando que ele tem que ir lá fazer o laudo e aí fixar o adicional devido aos empregados. Por exemplo, o dono da empresa, ele vai lá, faz uma modificação na empresa, né, e consegue diminuir o grau de insalubridade. Então ele chama a perícia vai lá e diz, estava 40%, ele conseguiu reduzir para 20%. Para os funcionários, é bom também pelo lado da saúde, né, que não vai ter tanto prejuízo na saúde, tá certo? Só quem emite o laudo é o engenheiro ou o médico do trabalho, tá certo? Isso é importante de lembrar e tem na questão das próximas provas aí. Quem é que emite o laudo técnico? É somente o engenheiro ou o médico do trabalho. Só para a gente entender, a eliminação ou neutralização da insalubridade fica caracterizada por meio da avaliação pericial. Sempre tem que ter um órgão competente que vai fazer a perícia. Não é só o dono da empresa chegar e dizer, eu acabei agora com a insalubridade. Não. Tem sempre que vir um órgão, tem sempre que vir um perito para fazer os testes, né, ver direitinho e depois dizer qual que é, onde é que vocês estão, onde é que o limite de insalubridade está. É facultado para as empresas e para os sindicatos das categorias a requererem a perícia pelas DRT, Diretoria Regional de Trabalho, com o objetivo de caracterizar e classificar a atividade insalubre. Nas perícias, o perito do Ministério do Trabalho vai indicar o devido adicional, descrevendo o laudo técnico e descrevendo ali a sua aparelhagem que foi utilizada, né? Por exemplo, isso aqui já é esse quadro aqui que eu vou mostrar para vocês, já é do Ministério do Trabalho, né? Você pode trabalhar com a exposição de barulho, de ruído, em até 85 decibéis, né, por 8 horas. Se passar disso, se for para 86, por exemplo, ele já vai diminuir aí o salário, tá certo? Diminui o salário? Não, diminui aí a exposição, diária, tá certo? É tranquilo, é fácil de entender, vocês vão vendo aí na tabelazinha que eu vou apresentando para vocês aí do Ministério do Trabalho, tá certo?